Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do Canal Educação. A gente vai começar mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do Canal Educação aqui em Teresina. Galerinha, vamos então começar o nosso tema de energias, tema de revisão de hoje, certo? Onde a gente vai trabalhar com a data do dia 9/7 na disciplina de aprofundamento em ciências da natureza, na área de física. Energias é o nosso tema. Eu sou o professor Caio, que estará com vocês nessa aula. E a gente vai começar a nossa aula agora, falando sobre energias, temática de revisão. Então, eu trouxe para vocês um material que a gente vai trabalhar com as energias renováveis e não renováveis. E também, através desse trabalho, a gente vai conhecer essas energias renováveis e não renováveis por meio de uma definição e também através de exemplos do nosso cotidiano. Além disso, jovens, a gente vai compreender essas energias por meio de atividades. Beleza? Então eu trouxe aqui para vocês 6 questõezinhas para que a gente possa trabalhar de forma complementar esses conhecimentos na nossa aula de hoje. Bom? Então, jovens, para a gente começar a nossa aulinha, observe aí energias não renováveis. É o primeiro tópico que a gente vai falar hoje. Em energias não renováveis, nós temos aquelas que são fontes energéticas que utilizam de recursos esgotáveis. Essas fontes energéticas são fontes energéticas que utilizam recursos que podem se esgotar um dia, tá? Tem uma certa validade, tem uma certa quantidade, e essa quantidade, jovens, é uma quantidade limitada de energia, tá? Beleza? Como assim, professor? Essa quantidade, ela pode se esgotar um dia. Então, hoje nós temos, amanhã poderemos não ter, certo? Então, em médio ou longo prazo, nós talvez não teremos mais as fontes energéticas que nós temos hoje, que nós usufruímos hoje. Esses exemplos são combustíveis fósseis e combustíveis nucleares. Esses exemplos de fontes energéticas. Então, por exemplo, hoje nós fazemos uso do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, mas talvez podemos não ter mais essas fontes energéticas daqui para frente, tá? E aí, professor, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que utilizar energias renováveis como fonte, né? Por isso que hoje em dia você fala tanto de energia renovável, porque nós temos aí esse começo já da substituição dessas fontes energéticas. Beleza? Bom, professor, além disso, por que essas fontes energéticas elas estão se tornando esgotáveis? Porque nós temos um grande uso, a gente tem uma grande extração dessas energias, tá? Por conta da sua comercialização. Elas são comercializadas e extraídas em uma quantidade que é bem maior do que a sua renovação. Isso torna elas fontes esgotáveis de energia ou fontes não renováveis. Bom? Dando continuidade, a gente tem aqui os exemplos. Estas são algumas fontes não renováveis de energia que existem. Você as conhece? Então você tem
urânio, gás natural, petróleo e carvão mineral são as principais fontes de energia não renováveis, tá? Além disso, nós temos as fontes de energia renováveis. Se a gente falou das não renováveis, nós temos as renováveis aqui. As fontes de energia que são renováveis, elas pertencem a um grupo de fontes de energia inesgotáveis. Elas não se esgotam e podem ser constantemente utilizadas. Mesmo sendo utilizadas, elas acabam se esgotando. São exemplos de fontes renováveis: hídrica, solar, eólica, biomassa, geotérmica e oceânica. Fontes renováveis: hídrica, é a energia da água dos rios. Solar, energia do sol. Eólica, energia do vento. Biomassa, energia da matéria orgânica. Geotérmica, energia do interior da terra. E oceânica, energia dos mares e ondas. As fontes renováveis de energia são consideradas limpas. Por quê? Porque elas emitem gases do efeito estufa, porém em menos quantidade do que as fontes fósseis, as fontes não renováveis, né? Retirando a energia nuclear. A energia nuclear ela não libera, né, gases do efeito estufa. Mas a queima do carvão mineral, a utilização dos combustíveis fósseis, como o petróleo, esses exemplos eles fazem uma grande liberação de gases do efeito estufa. Então, conseguindo aí uma boa inserção no mercado brasileiro e mundial. São fontes que estão sendo utilizadas em grande escala no mercado brasileiro e mundial. E aqui você tem exemplos, né? Como, por exemplo, a hidrelétrica, você tem a eólica, a solar, maretriz, ondomotriz, estão relacionadas às ondas e movimento das marés. Geotérmica, que é relacionada ao calor da Terra, a energia térmica produzida pela Terra. A biomassa, que é por meio do consumo de cana-de-açúcar, por exemplo, do consumo de vegetais, que são produzidos em larga escala, e eles geram energia. A solar, que vem do sol, a eólica, que vem dos ventos, e a hídrica, que vem das águas. Tá? Movimento das águas produzindo energia elétrica. Chegamos então às nossas atividades da aula de hoje, certo? E aqui eu vou ler essa primeira atividade que traz aqui 2 textinhos para vocês. E ela diz o seguinte: vivemos numa civilização do petróleo. A importância desse recurso natural vai além da geração de energia. Aí ele fala o seguinte no segundo texto: o petróleo está prestes a acabar? A realidade será feita de automóveis elétricos. Acabam os navios petroleiros que naufragam e poluem o mar? Nada disso. O petróleo veio para ficar e vai ficar ainda ao longo de um tempinho, bastante tempinho. Então, diz a importância dessa fonte energética, né, que é o petróleo, nos chama de civilização do petróleo. Nós somos dependentes do petróleo. E o outro diz
que nada de petróleo vai acabar. Veio para ficar e ainda vai ficar ainda mais tempo, né? Aí ele vai falar o seguinte: além da geração de combustíveis para a obtenção de energia, entre os demais usos do petróleo nas atividades econômicas, podemos citar. Aí ele vai te dar cinco possíveis usos para o petróleo. E aí eu quero que você assinale qual a alternativa que vai mostrar corretamente quais são os usos para o petróleo. Certo? Vou te dar 2 minutinhos na tela para você realizar essa análise e depois a gente retorna. 2 minutos.
Vamos lá, jovens. Então, ele está perguntando para a gente responder quais são, na verdade, os usos para o petróleo. Então, uma das utilidades do petróleo é a fabricação de plásticos e borrachas. Além disso, o petróleo ele também é usado para a produção de cosméticos e medicamentos e a transformação em fibras sintéticas. Então, a gente pode dizer que o gabarito é a letra A, porque somente a primeira, a primeira, a terceira e a quarta estão corretas. Beleza? Gabarito letra A da nossa primeira questão. A segunda questão, a questãozinha do vestibular Enem, ela diz o seguinte: o debate em torno do uso da energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos. Primeiro, uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio utilizado como combustível não é queimado, mas sofre fissão. 2. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos. Então já temos aí duas afirmativas, né? Aí ele fala o seguinte: a respeito desses argumentos, pode-se afirmar que, letra A, o primeiro é válido e o segundo não é, já que nunca ocorreram acidentes nucleares. B, o segundo é válido e o primeiro não é, pois é o fato de a queima de combustível na geração nuclear de eletricidade. Pois, de fato, há queima de combustível na geração nuclear de eletricidade. Letra C. O segundo é válido e o primeiro é irrelevante, pois nenhuma forma de gerar eletricidade produz gases do efeito estufa. Letra D. Ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de geração de energia. Letra E. Ambos são irrelevantes, pois a opção pela energia nuclear está se tornando uma necessidade inquestionável. Então você vai marcar uma das letras através dessas afirmativas, né? A primeira, ela vai dizer que a energia nuclear é benéfica porque não produz gases do efeito estufa. Porém, a segunda diz que os acidentes nucleares, mesmo sendo raros, podem gerar grandes efeitos negativos, caso eu tenha um acidente nuclear. E por isso não nos deixa tranquilo durante a produção dessa energia, né? Então, uma pode concordar e a outra discorda com a produção dessa energia elétrica por meio da nuclear. Para você assinalar a alternativa correta, vou te dar 2 minutinhos novamente e a gente volta com a resposta.
Muito bem, jovens. Muito bem, muito bem, muito bem. Então a gente volta, né? Então, se você lembrar da nossa afirmativa, né? Das nossas afirmativas, a gente lembra que a primeira, ela concordava com o uso da energia nuclear ao falar que a energia nuclear não era maléfica, né? Pois ela não produzia efeitos negativos por não liberar gases do efeito estufa. Porém, a segunda, ela questionava o uso da energia nuclear por conta dos acidentes, né? A possibilidade de termos acidentes nos deixava amedrontados. Então vamos ler as afirmativas e tentar observar o que cada um vai dizer. A letra A diz que o primeiro é válido e o segundo não é, já que nunca ocorreram acidentes nucleares. Totalmente errado, né? Já tivemos alguns acidentes nucleares. Letra B, o segundo é válido e o primeiro não é, pois, de fato, há queima de combustível na geração nuclear de eletricidade. O combustível seria um combustível nuclear, né? E não um combustível fóssil. Letra C. O segundo é válido e o primeiro é irrelevante, pois nenhuma forma de gerar eletricidade produz gases do efeito estufa. Isso daqui já está meio assim, né? Letra D. Ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de comparação de energia. Então, essa alternativa estaria mais completa para a nossa resposta, né? Então, letra D seria o nosso gabarito. Letra E diz que ambos são irrelevantes, pois a opção pela energia nuclear está se tornando uma necessidade inquestionável. Pelo contrário, muitas usinas estão entrando em desuso, estão sendo desligadas por conta dos acidentes nucleares já ocorridos. Vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: o incêndio da usina nuclear de Fukushima, no Japão, após o tsunami de 11 de março de 2011, reacendeu as discussões internacionais sobre a sustentabilidade desse tipo de energia. Os defensores na produção de energia nuclear afirmam que uma das vantagens é. E aí? Qual é uma das vantagens para a utilização de energia nuclear? O que vocês podem me dizer? Eu vou te dar um tempinho, tá, para você responder. Vou te dar um minutinho e aí a gente volta para responder essa questãozinha, tá? 1 minuto.
Vamos lá, jovens. Vamos lá. Meus queridos. Então, para a gente começar a nossa terceira questão, a gente vai fazer o seguinte. A terceira questão diz que os defensores da produção de energia nuclear afirmam que uma das suas vantagens é: letra A necessidade nula de armazenamento de resíduos radioativos. Não, eu tenho que ter o armazenamento, né? Letra B, o menor custo quando comparado com as demais fontes de energia. Também não, eu tenho um grande custo. Letra C, a baixa produção de resíduos emissores de radioatividade. Pelo contrário, tem uma grande produção. Letra D, o reduzido grau de interferência nos ecossistemas locais. Não, eu tenho grande interferência, pois caso eu tenha um acidente nuclear, o ecossistema ele fica debilitado. Então fica com a letra E, que é a contribuição zero para o efeito de estufa global. Letra E é a nossa quarta questão, o gabarito dela. Vamos então para a terceira questão, na verdade. Vamos então para a quarta questão da nossa aulinha de hoje. Ela vai falar o seguinte: fonte de energia amplamente utilizada na atualidade, que ainda não encontrou um declínio, mesmo com os avanços produzidos pela terceira revolução industrial. Apesar de ser altamente poluidora, essa matriz responde por 80% de toda a energia gerada no âmbito mundial. O trecho acima refere-se de qual energia ele está falando, galerinha. De qual energia ele está falando. Vou te dar um minutinho e a gente volta depois do time. Muito bem, pessoal. Voltando. Para a gente finalizar aqui a quarta questão. Eu tenho resposta como sendo o pé
petróleo, tá? Petróleo é essa energia que ele está falando na quarta questão, certo? Vamos para a próxima questãozinha, e aí bem rápido ele vai perguntar o seguinte: a energia solar é uma das fontes de energia que atua no planeta Terra. Ela é no planeta, letra A, o principal fator construtor das estruturas e formas de relevo? Não. Letra B, um item secundário na formação de coberturas vegetais? Também não. Um fator de desequilíbrio que altera as dinâmicas terrestres? Também não. O elemento essencial que dá origem aos sistemas e tipos climáticos? E letra E, uma fonte em vias de extinção. Daí o valor de outras formas de energia. Na verdade, seria o gabarito da letra D, né? É um elemento essencial que dá origem aos sistemas e tipos climáticos. Certo? Beleza? Então, essa foi a nossa quinta questão. Para a gente encerrar, ele dá um mapa com a localização dos principais projetos eólicos encontrados no Brasil. Você vê que a grande maioria se encontra em áreas litorâneas, certo? E aí ele pergunta o seguinte: acerca dos projetos eólicos e de sua localização. A forte concentração em um determinado trecho do litoral nordestino está ligada à dinâmica dos ventos alísios provindos de áreas de alta pressão subtropicais ao norte do Equador. Letra B, alta pressão e aos ventos dominantes na zona intertropical de convergência localizada nessa altitude. Forte influência exercida pelos ventos contralísios provindos da região de alta pressão tropical, subtropical. Letra D, atuação constante de massas de ar úmidas que predominam as regiões de alta pressão subpolar. E letra E, influência tanto das frentes frias quanto quentes provenientes das regiões atingidas pelas correntes El Niño. Então, galerinha, nós teremos a letra A como sendo o nosso gabarito, certo? E aí a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, certo? Até o nosso próximo encontro, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, jovens!